Tudo bem, galera? Tranquilo? Hoje temos aqui o PET Volume 2, é o Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio. Estamos iniciando a semana número 2, que tem como eixo temático funções elementares e modelagem. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então, o tema de hoje, função. Então, questão número 1. Um nadador faz seu treino diário, enquanto isso seu técnico registra o tempo gasto pelo atleta a cada ida e volta na piscina. Isso corresponde a uma volta. Num dia de teste, o treinador confeccionou a tabela a seguir. Então está aqui a tabela. Nenhuma volta o tempo é 0. Uma volta 45 segundos, duas voltas 90 segundos, três voltas 135 segundos e assim por diante. À medida que você aumenta uma volta, o tempo aumenta 45 segundos. Faça uma lei que relaciona t com v. Generalize esta função utilizando x e y. Determine o domínio, contradomínio e a imagem dessa função. Lembre-se que você está escrevendo domínio, contradomínio e a imagem da função generalizada. Então, primeiro, eu vou escrever aqui uma lei que relaciona o tempo e a quantidade de voltas. Tá? Então, vou colocar assim. O tempo que ele vai gastar depende da quantidade de voltas. Mas cada volta ele gasta 45 segundos. Então, o tempo vai ser 45 vezes a quantidade de voltas. Vamos verificar se isso está certo? Se ele der uma volta, 1 vezes 45, 45, deu certo. Se ele der duas voltas, 2 vezes 45, 90, deu certo. Então está aqui a lei que relaciona o tempo com a quantidade de voltas. Aí ele pediu agora para escrever uma outra relação, só que envolvendo x e y. Então eu vou trocar. No lugar de voltas eu vou colocar x, no lugar de tempo eu vou colocar y. Então eu vou tirar o t e vou colocar y. Então tiro o t, coloca y, que é igual a 45. Tiro o v, coloca x. Tiro o v e coloca x. Está aqui a função generalizada. E agora a gente vai determinar então o domínio, contradomínio e a imagem. O domínio, contradomínio e a imagem nessa função generalizada vai ser 1. Se eu pensasse no contradomínio, domínio, imagem nessa função, já vai ser outro. Vamos ter uma ideia dessas duas respostas? Ele pediu em cima dessa, tá? O que é o domínio? O domínio são os valores que a gente pode utilizar para x. E aqui no lugar de x eu posso colocar qualquer número, positivo, negativo, fração, decimal, qualquer número. Então o domínio são os reais. Contradomínio. Contradomínio é o conjunto onde a resposta dessa multiplicação vai estar. Então vai estar lá no conjunto dos números reais. A imagem são os valores que nós iremos encontrar. Bom, se eu substituir o x por qualquer número, o y também vai ser qualquer número. Então o meu y vai ser simplesmente os reais. Diferente desse contexto, olha só, o domínio são os valores que eu posso utilizar para v. E os valores que eu posso utilizar para v, como v corresponde a voltas, primeiro, o v não pode ser negativo, porque não existe menos uma volta. Então o v tem que ser no mínimo 0, nenhuma volta. Ou o v tem que ser números positivos, uma volta, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o v é qualquer número maior que 0. Pode ser meio? Pode. Eu posso dar meia volta, né? Metade de uma volta. Pode ser 1,5, uma volta e meia. Então, o nosso x, nesse caso o nosso v, ele vai ser o seguinte. O domínio é todo o v que pertence aos reais, tal que v é maior ou igual a 0. Nesse caso, o v não pode ser negativo. Já o contradomínio é o conjunto que deve estar a resposta. Então, pode ser os reais. Já a imagem são os valores que nós iremos encontrar. Então, como eu só vou utilizar v positivo, a minha resposta vai ser sempre positivo também. Então, a minha imagem aqui, que é o valor de t que a gente vai encontrar, é todo o t que pertence aos reais, tal que o t também é maior ou igual a 0. Então, aqui domínio e imagem dentro de um contexto, e aqui domínio e imagem numa lei generalizada. Tá? Dando continuidade, nós temos aqui a questão número 2. Uma empresa de telecomunicações possui um plano de celular que cobra R$ 90 fixos, mais R$ 2,40 para cada minuto de ligação que o cliente faça. Faça uma tabela que relacione o tempo de ligação com o valor a ser pago. Basta alguns valores. Crie uma fórmula para essa situação,
generalize a fórmula usando x e y. Deu domínio, contradomínio e a imagem da fórmula generalizada. Então, olha só. O que essa empresa cobra? R$ 90,00 fixo, mais R$ 2,40 por minuto de ligação. Então, vou colocar assim, olha só. O valor que essa empresa cobra é R$ 90,00 mais R$ 2,40 vezes a quantidade de ligação. Na verdade, a quantidade de minutos. Vou colocar assim. Beleza? Então, essa aqui é a fórmula para essa situação. Vamos construir uma tabelinha? Que ele pediu aqui, né? Basta alguns valores. Então, a gente poderia pensar assim. Vamos construir uma tabelinha com minutos e o valor pago. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu não consumir nenhum minuto, quanto que eu vou pagar? Se eu não consumir nada, 0 vezes 2,40, 0. Mais 90, 90. Eu vou pagar só a parte fixa. Se eu consumir 10 minutos, 10 vezes 2,40 vai dar 24. 24 mais 90, isso vai dar 114. E assim por diante. Se eu consumir 20 minutos, 20 vezes 2,40 vai dar 2 vezes 2,40 vai dar 48 reais. 48 mais 90 vai dar 138. Beleza? Essa seria minha tabelinha. Generalizando com x e y, eu vou trocar o m por x e o v por y. No lugar do v eu vou colocar y. E no lugar do m eu vou colocar x. E vamos determinar então o domínio, contradomínio e imagem dessa fórmula generalizada. Então, o domínio... Opa, faltou o x aqui, né? O domínio, quais valores eu posso utilizar para x? Nessa fórmula, eu posso usar qualquer valor para x. Eu posso usar os reais. E o contradomínio? Sempre vai ser os reais. E a imagem? Quais valores eu vou encontrar para y? Se eu posso usar qualquer valor para x, eu vou encontrar qualquer valor para y também. Agora, se fosse dentro desse contexto, a história seria diferente. Vamos lá? Olha só. O domínio seria o quê? O domínio é a quantidade de minutos que eu vou utilizar. E essa quantidade de minutos é um número positivo. Pode ser meio minuto? Pode. Meio minuto seria 30 segundos apenas. Então, seria qualquer número maior ou igual a zero. Então, aqui o m pertence aos reais, tal que m é maior ou igual a zero. O contradomínio, a gente pode colocar simplesmente os reais. A imagem são os valores que nós iremos encontrar para y. Então, olha só, o menor valor que eu posso dar para m é o zero. Teoricamente, o meu y, que nesse caso é o v, vale 90. Então, como 90 é a parte fixa, eu vou pagar no mínimo 90. Então, a minha imagem aqui seria v que pertence aos reais, tal que o v vai ser sempre maior ou igual a 90. O v nunca vai ser menor que 90, já que eu começo pagando R$90, é um valor fixo. Então, o valor a ser pago ele é maior ou igual a 90. Beleza? Então, dá para perceber que o domínio e a imagem, quando a gente modifica o contexto, modifica a resposta. Ao preparar uma festa, o Sr. Manuel calcula que cada pessoa comerá aproximadamente 8 salgados. Ele sempre compra 60 salgados a mais por precaução. Faça uma tabela que relaciona a quantidade de pessoas à quantidade de salgados que o Sr. Manuel terá que comprar. Crie uma fórmula ou lei para essa situação. Generalize usando x e y, dê o domínio, contradomínio e a imagem. Então vamos lá. Ele vai ter que comprar salgados. Então qual é o total de salgados que ele vai comprar? Beleza? Então o total, eu vou colocar assim, ó, o total de salgados que ele vai comprar é igual. Ele sempre compra 60 salgados a mais. Então seria uma quantidade fixa. Ele vai comprar 60 salgados independente da quantidade de pessoas que irão para essa festa. Mais 8 salgados por pessoa. Então mais 8 vezes P. Então essa seria a nossa fórmula, a nossa lei.
que representa o total de salgados que ele vai comprar em função do número de pessoas. Vamos montar aqui uma tabelinha? Então, vou fazer minha tabelinha assim, olha só. Do lado de cá eu vou colocar o número de pessoas que irão para essa festa. Do lado de cá o total de salgados. Se não for nenhuma pessoa, quantos salgados ele vai comprar? 0 vezes 8. 0 mais 60, 60, que é aquela quantidade que ele compra mais. Se for uma pessoa, 1 vezes 8, 8, mais 60, 68 salgados. Se forem duas pessoas, 2 vezes 8, 16, mais 60, 76 e assim por diante. Beleza? Vamos generalizar agora para x e y. Então, vou trocar o p por x e o t por y. Então, no lugar do t, eu vou colocar y. E no lugar do p, eu vou colocar x. Tá aí. Bom, para essa fórmula aqui, o domínio, qual o valor que eu posso utilizar para x? Qualquer um. Então, os reais. Contradomínio, os reais também. A imagem, quais valores eu vou ter como resposta? Qualquer um, os reais também. Já dentro desse contexto, a história é outra. Domínio. Quais valores eu posso utilizar para P? Como P é número de pessoas, tem que ser positivo, certo? E nesse caso, só pode ser números inteiros, né? Que não tem como ir metade de uma pessoa. Ou vai 0 ou vai 1. Então, nesse caso, o nosso P, eu vou colocar que ele é um número inteiro. Tal que P é maior ou igual a 0. Esses são os valores que nós poderemos utilizar para P. Valores inteiros, porque são números de pessoas, certo? E só, né? Número de pessoas não tem como ser quebrado, então beleza. E o contradomínio? Bom, o contradomínio é os reais. Pode ser qualquer número. E agora a imagem. A imagem são os valores que nós vamos encontrar para T. E olha só os valores de T aqui, 60, 68, 76. São números inteiros maiores ou igual a 60. Porém, quando eu falo maior ou igual a 60, teria que entrar o 61. E aqui não tem 61, não tem 62. Do 60 pula para o 68. Então, essa imagem vai ficar um pouquinho diferente. Como que eu vou colocar essa imagem agora? Então, a imagem, o nosso T, são esses valores. Então, nós vamos colocar o seguinte. A imagem é todo T, que pertence aos números maior ou igual a 60, teria que entrar tal que T é igual a 60 mais 8P, vírgula, com P maior ou igual a 0 e P pertencendo aos números inteiros. Então, essa seria a nossa imagem. O T que a gente vai encontrar, ele vem dessa fórmula, e o P tem que ser maior ou igual a 0, e ainda tem que ser um número inteiro, que seria o nosso domínio. Beleza? Dando continuidade, questão número 4. Seja o conjunto D, o domínio, dado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, e CD, o contradomínio, dado pelos elementos de 0 a 10, faça um diagrama da função f definida de D no contradomínio, tal que f de x é igual a 2x, onde D seja o domínio, C o contradomínio e M o conjunto imagem. Então, nós temos aqui o seguinte, olha só. Aqui está o meu conjunto D. Aqui está o meu conjunto CD, que é o contradomínio. Dentro do domínio, nós temos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Dentro do contradomínio, nós temos aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E nós vamos criar aqui uma função f. De que maneira? Nós vamos ligar o conjunto D ao conjunto CD usando essa lei de formação. F de x é igual a 2x. Ou simplesmente y é igual a 2x. Então, olha só. Se o x for 0, 2 vezes 0, 0. Então, eu vou ligar o 0 no 0. Se o x for 1, 2 vezes 1, 2. Eu vou ligar o 1 no 2.
Se o x for 2, 2 vezes 2, 4. Eu vou ligar o 2 no 4. Se o x for 3, 3 vezes 2, 6. Eu vou ligar o 3 no 6. Se o x for 4, 4 vezes 2, 8. E se o x for 5, 2 vezes 5, 10. Prontinho. Só para registro, né? Quem é o domínio? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quem é o contradomínio? 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O diferente está na imagem. A imagem são os elementos que foram relacionados no contradomínio. Então, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Beleza? Então, essa foi a questão número 4. E para finalizar, a gente tem aqui a questão número 5. Seja o conjunto J com esses elementos e o conjunto L com esses elementos, faça um diagrama da função f de JL, tal que f de x é a metade de x, onde J seja o domínio, L contradomínio e M o conjunto imagem. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o meu conjunto J. Aqui eu vou colocar o meu conjunto L. Dentro do meu conjunto J, eu tenho 0, 2, 8, 12 e 20. E dentro do meu conjunto L, eu tenho todos esses elementos. Eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. E vou criar aqui uma função f. De que jeito? Bom, f de x é igual a x sobre 2. Ou y é igual a x sobre 2. Beleza? Então vamos lá. Se o x for 0, 0 dividido por 2 dá 0. Então o 0 vai no 0. Se o x for 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então o 2 vai no 1. Se o x for 8, 8 dividido por 2, 4. Então o 8 vai no 4. Se o x for 12, 12 dividido por 2 dá 6. Então o 12 vai no 6. E se o x for 20, 20 dividido por 2 dá 10. Então o 20 vai no 10. Então o domínio é o J, não tem segredo. Aqui dentro está o 0, 2, 8, 12 e 20. O L é o contradomínio, aqui dentro está o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E o M é o conjunto imagem, formado por aqueles elementos que receberam as flechinhas. 0, 1, 4, 6 e 10. Beleza? Assim a gente encerra mais uma semana. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima.